Olá, hoje nós vamos tratar do treinamento da força dinâmica máxima em atletas de judô. Nossos tópicos durante a aula serão os benefícios do treinamento da força máxima para esses atletas, quais atletas necessitariam aumentar a força máxima e algo sobre a prescrição e monitoramento do treinamento de força máxima. Quando nós pensamos nos motivos para aumentar a força máxima, basicamente nós temos dois grandes motivos. O primeiro é aumentar o desempenho e o segundo, reduzir a possibilidades de lesão. Nós vamos tratar da questão do desempenho, mas se nós pensarmos no aspecto de prevenção de lesões, obviamente um atleta que é mais forte, ele tem também uma força estrutural de ligamentos, dos seus tendões, do tecido conjuntivo ligando o tendão ao osso e do ligamento ao osso mais fortes, além de uma cartilagem articular e de tecido conjuntivo no interior dos músculos também mais fortes em relação ao atleta que é mais fraco. Um outro aspecto também bastante importante é que o treinamento de força aumenta o conteúdo mineral ósseo, o que também auxilia na diminuição da probabilidade de lesões, especificamente lesões ósseas nesse caso. Essa figura nos mostra a relação entre a força máxima no exercício de agachamento em valores relativos e o desempenho. Essa relação é uma sigmoide. Atletas com valores de força máxima de até meio quilograma por quilograma de massa corporal teriam, portanto, um déficit de força. A partir desse valor até 2 kg por quilograma de massa corporal, nós estaremos na zona de associação de força. Notem que é a zona com maior incremento de desempenho em função do aumento da força. E a partir de 2 vezes a massa corporal, para esse exercício, nós teríamos a reserva de força. Portanto, esse valor de 2 kg por quilograma de massa corporal, no caso desse exercício, obviamente, pode ser um bom referencial que o atleta deve ter como meta para atingir. Quando nós observamos os valores de uma repetição máxima no supino, no agachamento e na remada em atletas de judô de alto rendimento, em geral, esses resultados estão em torno do percentil 60 a 80 da população norte-americana, portanto, não são valores tão elevados. No entanto, a força máxima dinâmica, também no exercício de agachamento, é capaz de discriminar adequadamente atletas de judô de nível recreacional de atletas de nível internacional. No entanto, quando nós comparamos os titulares da seleção brasileira de 2002, da seleção masculina, com os seus 2 reservas, nós não encontramos diferença nas variáveis de força máxima, nem em termos absolutos, nem em termos relativos, para o supino, para a remada e para o agachamento. Aqui nós temos os valores de força máxima dinâmica em diferentes exercícios para os atletas da seleção olímpica italiana de 2004. O único exercício em comum com o que nós vimos na slide anterior é o supino. Notem que os valores aqui são bem superiores. Um outro ponto importante é que esse é um dos poucos estudos que relatam valores de força máxima de atletas de judô do sexo feminino nesse nível de competição. Em geral, os atletas de judô são avaliados quanto à força máxima dinâmica em exercícios envolvendo uma repetição máxima até 6 repetições máximas. Normalmente se utiliza o agachamento frontal, o meio agachamento, o power clean, o hang clean e o supino como exercícios para conduzir essa avaliação. É importante ressaltar que existem tabelas classificatórias para atletas de judô, no caso aqui são atletas japoneses, sendo possível, portanto, classificar o desempenho de um dado atleta de judô como muito fraco, mediano, bom e muito bom para as diferentes categorias de peso. E depois vocês podem observar com mais calma esses valores para terem uma ideia de quanto seria um valor excelente
para atletas de judô no exercício supino. Eles também fizeram uma tabela para o agachamento. Aqui nós temos esses valores. Importante ressaltar que para o agachamento os valores em geral são bem superiores àquele referencial de 2 kg por quilograma de massa corporal. Inclusive no pesado, que em geral em termos relativos são os atletas mais fracos, aqui nós temos 2,37 kg por quilograma de massa corporal no agachamento. Eles também publicaram valores de um RM para o exercício Power Clean. E aí depois com calma vocês podem observar esses resultados. Especificamente esse exercício é um exercício bastante utilizado no processo de treinamento desses atletas japoneses. Aqui nós vemos o Shohei Ono, que é um atleta tricampeão mundial e atual campeão olímpico na categoria até 73 quilos. Aqui ele está se exercitando com 110 quilos. Quando nós pensamos no aspecto de prescrição, vale a pena lembrar a ideia de sobrecarga progressiva, que nós vimos advém da estratégia inicialmente utilizada pelo Milo de Crotona, que era um atleta de luta. O aumento da força máxima dinâmica ocorre basicamente por dois mecanismos ou uma combinação desses mecanismos. Primeiro, de natureza neural, com elevação do recrutamento das unidades motoras, da frequência de ativação e da sincronização dessas unidades motoras, ou via hipertrofia, que seria o aumento da área de secção transversa do músculo que está sendo treinado. Nós já vimos essa figura anteriormente. Como recomendações gerais, né, para quem busca hipertrofia, nós teríamos algo em torno de 4 a 6 séries, de 8 a 15 repetições, com exercícios uni- e multiarticulares, 3 a 5 dias por semana. Para a força máxima, 3 a 5 séries, de 1 a 3 repetições máximas, também com pequenos e grandes grupos musculares, com intervalos de 5 a 8 minutos, ao passo que para hipertrofia um intervalo bem menor, 3 a 5 dias por semana. Em geral, para os atletas, não se utiliza muito exercícios uniarticulares. Em geral, o foco é em exercícios multiarticulares. Quando se pensa em hipertrofia, normalmente se pensa em valores extremos de hipertrofia. Obviamente, esse não é o objetivo do atleta de judô. Nós vamos observar que os atletas de judô apresentam alguma hipertrofia considerável, mas não a ponto de ficarem parecidos com atletas de fisiculturismo. Aqui nós temos o Kimura, que é um atleta da década de 30 até começo da década de 50. O Okano, que é um atleta da década de 70. O Guiniavishvili e o Iliades, que são atletas já desse século, né? Década passada e retrasada. O que a gente tem que considerar também em relação à hipertrofia é que, obviamente, ela implica em aumento da massa corporal, o que tem um impacto negativo na questão de adequação do atleta para a sua categoria de peso. Como muitos atletas já fazem redução da massa corporal para se adequar à sua categoria de peso, o processo de hipertrofia agravaria esse quadro, ou seja, o atleta aumentaria ainda mais sua massa corporal total, o que dificultaria ainda mais a sua adequação à categoria de peso em que ele pretende competir. Uma exceção ao processo de hipertrofia seria quando o atleta deliberadamente objetiva mudar de categoria de peso, subir de categoria de peso. Aqui nós temos o Machu Baker, no período em que ele era ainda um atleta do high school japonês, e aqui muito próximo dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quando ele foi campeão olímpico. Então, um atleta que teve um incremento muito grande de massa muscular num período curto, e essa mudança de categoria de peso foi bem sucedida, culminando com a conquista do ouro olímpico. Outra exceção seriam os atletas da categoria pesado, dado que no judô os atletas da categoria pesado não têm limite superior de massa corporal, portanto eles podem hipertrofiar sem essa preocupação de adequação à categoria de peso.
Em geral, quando nós vamos observar relatos de treinamento para desenvolvimento da força máxima sem hipertrofia em lutadores, nós vamos observar que, de uma maneira genérica, a sessão é razoavelmente curta, de 45 a 60 minutos. Esses atletas realizam 3 a 6 séries com 3 a 5 repetições máximas, ou um trabalho até exaustão com cargas de 90 a 95% de 1RM, que normalmente vai resultar em 3 a 5 repetições máximas, como na recomendação por repetições máximas. Esse tipo de estratégia, portanto, evitaria a hipertrofia e maximizaria a ativação desses mecanismos neurais que resultariam no ganho de força máxima. Um ponto importante quando os atletas são submetidos a esse tipo de treinamento é que existe a expectativa de que mais tarde, durante o processo de periodização ou nas fases subsequentes do processo de treinamento, exista uma transferência para a potência. Para que isso aconteça, existem indicativos de que seria necessário que o atleta tentasse mover a carga rapidamente, ainda que isso não seja possível, porque obviamente a carga é bastante elevada, mas a intenção de mover a carga rapidamente facilitaria depois esse processo de transferência em função de um aumento desse drive neural, fazendo com que ele consiga recrutar as unidades motoras de forma bastante rápida, o que é bastante importante para a taxa de desenvolvimento de força e, consequentemente, para a potência que ele vai gerar nas fases subsequentes, e que é extremamente importante para a realização dos ataques. Em geral, nesses protocolos de treinamento de força máxima sem objetivo de hipertrofia, os atletas são recomendados a usarem intervalos de 5 a 8 minutos, embora a gente encontre também na literatura recomendações de 3 a 5 minutos de intervalo. E entre as sessões, normalmente, 72 horas para o mesmo grupo muscular. Um grande problema, portanto, desse tipo de treinamento é que os intervalos são muito longos. Se nós pretendemos trabalhar mais do que 6 exercícios, normalmente os atletas trabalham com 6 a 8 exercícios por sessão de treino, o treino ficaria muito prolongado se nós fizéssemos cada um dos exercícios isoladamente. Felizmente, existem indicativos na literatura de que a adaptação ao treinamento de força é similar quando o atleta faz os exercícios isoladamente, respeitando esses intervalos, ou quando ele, no intervalo de alguns exercícios, ele usa exercícios para outros grupos musculares. Nós temos um exemplo aqui do Thiago Camilo. Aqui ele está fazendo um exercício de força máxima no supino, sob supervisão do Dimas, foi técnico de levantamento olímpico da seleção brasileira várias vezes. Um exercício com carga mais leve para a puxada, com o objetivo de desenvolvimento de potência muscular. Então aqui não é só o trabalho de força máxima, era a força máxima só no primeiro, mas no intervalo ele está trabalhando outros grupos musculares e outras qualidades físicas. Aqui ele está trabalhando resistência de força, flexores do punho. Essa musculatura do braço é muito importante para a pegada. E aqui, nesse período, era um período que o Thiago estava subindo de categoria, do 81 para 90 quilos. E um outro ponto que ele relatava é que ele tinha dificuldade para manter a postura com os atletas da categoria de cima, que eram mais fortes. Então, aqui ele vai fazer um bom dia para tentar fortalecer a região da lombar e conseguir manter a postura em relação a esses outros atletas. Então, nessa situação, nós organizamos as séries com diversos exercícios para diferentes capacidades físicas, com o objetivo de melhorar componentes que ele necessitava para a sua competição. Uma outra estratégia bastante interessante é o uso do cluster. Aqui nós temos uma representação de um estudo que fez isso com atletas de judô.
Notem que em cima o atleta está sendo solicitado a realizar 4 repetições com intervalos de 3 minutos, como a carga é alta, em torno de 114,5 kg, a gente teria aí algo em torno de 4 repetições máximas, intervalos de 3 minutos, 4 repetições novamente, 3 minutos de intervalo, e ele tentaria fazer as 4 repetições novamente. A ideia do cluster é pegar esse intervalo de 3 minutos e, no lugar do atleta realizar as 4 repetições na sequência, ele faz uma única repetição e tem um intervalo proporcional àquele que ele faria com as 4 repetições, portanto aí dando algo em torno de 36 segundos entre as repetições. Quando esses autores fizeram isso com os atletas de judô, com essa carga de 4 repetições máximas, notem que há uma diferença muito grande em termos do volume total. Se vocês olharem ali o volume total na série do tipo cluster, os atletas trabalharam com algo em torno de 5 toneladas, ao passo que na série tradicional eles trabalharam com algo em torno de 1 tonelada. E quando a gente observa os valores de repetições, um número muito maior de repetições antes da fadiga, no caso da série do tipo cluster, algo em torno de 45 repetições, ao passo que na série tradicional os atletas entravam em fadiga com 9 repetições. E um outro ponto importante é que a velocidade propulsiva média também era mais elevada na série cluster, 0,44 metros por segundo, ao passo que na série tradicional era de 0,36 metros por segundo. Portanto, o uso da série do tipo cluster proporciona um maior número de repetições, consequentemente um volume muito maior num dado treinamento, e além disso uma velocidade maior, o que provavelmente vai ser mais benéfico para a transferência de potência que nós desejamos na sequência do treinamento. Quando nós observamos na literatura a distribuição do treinamento, ou quando nós ouvimos relatos de preparadores físicos de atletas de judô, quando esses atletas estão fazendo treinamento de força máxima, nós temos basicamente esse tipo de distribuição. Normalmente no período da manhã, o trabalho de força máxima, dividido em 2 partes, o treinamento com pesos e o treinamento de força máxima no tatame, com exercícios mais específicos, sendo que o treinamento de força máxima na sala de pesos, normalmente dividido em 2 grupos, né? Então, grupo de exercícios A, grupo de exercícios B, para tentar respeitar aquelas 72 horas de intervalo ao menos. Então, na segunda-feira eles fariam 8 exercícios, na quarta-feira outros exercícios, né? Normalmente também 8 exercícios, aí 2 dias de intervalo e uma repetição dos exercícios principais de segunda-feira e de quarta-feira. E aí, muitas vezes, na semana seguinte, o treino de força com peso seria alocado para terça-feira e assim sucessivamente, para respeitar um intervalo de 72 horas. E na parte da noite, os atletas fariam o treinamento técnico-tático. Notem que normalmente é feita uma pausa no processo de treinamento na quarta-noite e o domingo é inteiramente dedicado ao repouso e também sábado com treinamento só no período da manhã. Isso seria no período em que os atletas estão fazendo o trabalho de força máxima. Quando eles estão no período competitivo, algumas vezes se faz o treino de força máxima uma única vez por semana para exercícios que sejam considerados importantes para aquele atleta especificamente. E algumas vezes o treino de força máxima não é feito no período competitivo. Em termos de seleção de exercícios, basicamente todos os grandes grupos musculares devem ser treinados, no caso do atleta de judô, especialmente porque eles são muito solicitados durante toda a luta. E aqui nós temos alguns exemplos não exaustivos, o Kimura fazendo supino, o William Ruska provavelmente ali fazendo um desenvolvimento, o Iliades fazendo um exercício de puxada, de remada, cavalinho.
Aqui a Pareto, também campeã olímpica, fazendo seu treinamento agora no período de confinamento. Então, um exercício para desenvolvimento de força máxima envolvendo a questão da pegada. Outra estratégia é o uso de sobrecarga externa, que a gente vê o Ono fazendo barra, também com sobrecarga externa. O Nomura fazendo agachamento, que é um outro exercício importante. A Clarisse, que é uma atleta tricampeã mundial, fazendo um exercício de leg press. Rafael Silva fazendo terra. Axel Clerget, que é um atleta também medalhista em campeonatos mundiais, um francês, fazendo um exercício de landmine twist. E aí é importante, por aquela questão que eu já comentei com vocês, de ter a capacidade de exercer força rotacional e resistir à força rotacional. Aqui o Ono fazendo o hang clean. Em relação a esse exercício especificamente, muitas vezes os japoneses fazem tanto o snatch quanto o clean de forma unilateral. Eles têm dados por categoria de peso, aqui no caso para o clean, unilateral. Então esses valores de média e desvio padrão podem servir como referenciais, aqui os valores absolutos e aqui os valores relativos. Sendo que o primeiro discrimina atletas de diferentes níveis competitivos e o segundo não, provavelmente em função da grande variabilidade que nós observamos entre os atletas não elite. Um outro ponto muito importante no processo de treinamento de força dos atletas de judô diz respeito à especificidade. Alguns centros de treinamento e de avaliação possuem técnicas mais sofisticadas. Aqui é um exemplo do ergômetro Maillet, que foi desenvolvido na França, que permite a entrada de técnicas de judô. Eles fizeram a validação desse ergômetro com o uso de células de força que eram colocadas no judogi do atleta, né, realizando a mesma técnica na condição com o judogi e na condição com a máquina. Aqui nós vemos os valores de força com o parceiro e na máquina com 15, 20, 25 ou 30 quilos. No caso aqui, a execução é do Morote Seoinage e a medida aqui de força é na mão da gola. Notem, portanto, que com 30 quilos na máquina, os atletas realizavam mais do que o dobro do valor de força máxima em relação ao que acontece com o parceiro. Portanto, é muito mais provável que haja um desenvolvimento de força maior quando o atleta treina no ergômetro do que quando ele treina com o parceiro, né? Em função dessa resistência na máquina ser muito maior do que a que o parceiro pode exercer. A mesma coisa acontece na mão da manga. Vocês conseguem observar aí o parceiro, que é a primeira barrinha, algo em torno de 2,5 newtons por quilograma de força máxima no Morote Seoinage, ao passo que na máquina, com 25 e 30 quilos, valores muito similares e acima de 6 newtons por quilograma de massa corporal. Um questionamento que normalmente surge com o treinamento de força máxima em atletas de judô é o quanto esse treinamento de força máxima seria detrimental à técnica, ou seja, existia ainda um mito no meio do judô de que o treinamento de força poderia deteriorar a técnica do atleta de judô. E nós temos esse estudo francês que tentou investigar esse aspecto. Então eles pediam para os atletas realizarem o Morote Seoinage e o Sotogari na máquina, aquele mesmo ergômetro do estudo anterior. Eles tinham 20 judocas, no mínimo segundo dan. Eles foram divididos aleatoriamente em 2 grupos. Um grupo treinava na máquina, 5 vezes 10 repetições, alternando com 5 séries de Nagekomi com parceiro, 2 vezes por semana por 10 semanas, ao passo que o grupo controle fazia só o treinamento usual de judô, que era igual ao grupo do treinamento, porém sem a adição desse processo de treinamento na máquina. E aí eles testaram a execução técnica nessas 2 técnicas,
que eram avaliadas por especialistas com atribuição de notas de 0 a 20, que é o sistema francês de atribuição de notas. Eles atribuem normalmente, inclusive no ambiente escolar, notas de 0 a 20. E um ponto importante é que os avaliadores aqui não sabiam quais atletas estavam em qual grupo e quais atletas e quais vídeos representavam o pré ou pós desse processo de avaliação. Para a questão da avaliação na máquina, né, no ergômetro, só o grupo que treinou foi avaliado pré e pós. E são esses os resultados que nós temos nessa tabela. Então notem que para o Moroteceu e Nag houve um aumento de mais do que 2 vezes o valor de carga pré para pós. Então eles iniciavam com 13 quilos e terminavam com algo em torno de 28 quilos, ao passo que no Osotogari eles iniciavam com 25 quilos e terminavam com 31 quilos. Nessa figura nós temos as notas atribuídas pelos avaliadores, tanto para o Osotogari quanto para o Moroteceu e Nag, nos 2 grupos. Porém, apenas o grupo experimental, o grupo que treinou na máquina, melhorou a qualidade da sua técnica, ao passo que o grupo controle não teve nenhuma alteração importante em termos de nota. Portanto, o treinamento de força, numa situação específica, não é detrimental à qualidade da técnica. Obviamente, nem todo mundo tem condições de ter acesso a esse tipo de equipamento, e uma estratégia que é bastante utilizada no judô é a realização das entradas com 2 parceiros, como vocês conseguem observar nessa situação aqui. Então aqui nós temos o Rafael Silva, cerca de 15 dias antes da conquista da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, fazendo seu treinamento de força de forma específica. Um outro ponto que nós temos que considerar para a alocação desse treinamento de força máxima é o calendário. E hoje os atletas de judô, principalmente aqueles que competem no circuito internacional, participam de competições em 10, 11 meses durante o ano, ou seja, praticamente eles não têm um período em que eles não estejam competindo. E aqui nesse trabalho nós tentamos determinar qual era o intervalo ótimo para o sucesso nessas competições, embora o objetivo aqui não tenha uma relação direta com o treinamento de força máxima, nós conseguimos atribuir alguns valores interessantes. Por quê? Porque aqui nós tentamos determinar qual era o intervalo entre competições e a chance de medalha. No canto esquerdo nós temos as competições do circuito internacional, das que atribuem menos pontos, no caso as competições do tipo Continental Open, até os Jogos Olímpicos. E nós temos os valores de probabilidade de conquista de medalha, dado o intervalo em semanas. Se vocês observarem, para a Continental Open, há um aumento de 1,29 vezes a chance de medalha no feminino, com intervalos de 6 a 9 semanas. No caso do feminino e do masculino, intervalos superiores a 14 semanas resultam em decréscimo da probabilidade de conquista de medalha. Para torneios continentais, o intervalo ótimo parece ser de 10 a 13 semanas. Para Grand Prix também 10 a 13 semanas, tanto no masculino quanto no feminino, sendo que no masculino também períodos superiores a 14 semanas são benéficos. No caso do Grand Slam, os resultados para o feminino são inconclusivos, mas para o masculino algo em torno de 10 a 13 semanas, um aumento de 1,37 a chance de conquistar uma medalha na competição subsequente. No World Masters, que na época que esse estudo foi conduzido, era uma competição só para os 16 melhores ranqueados. No feminino, os resultados foram inconclusivos. No masculino, havia indicação de uma necessidade de mais do que 14 semanas de treinamento em preparação a essa competição, sem nenhuma competição nesse intervalo, com um aumento de 4 vezes a chance de conquista de medalha. Para campeonatos mundiais, tanto para o feminino quanto para o masculino, 10 a 13 semanas parece ser um período ótimo, com uma razão de chance de 2,39 no caso do feminino
e 3,16 no caso do masculino. E nos Jogos Olímpicos, algo inconclusivo para o feminino, e para o masculino, um aumento de 3 vezes a chance de conquistar medalha com intervalos superiores a 14 semanas. Pontos importantes. Se nós considerarmos esses intervalos, normalmente os atletas precisam aí de 10, 13 semanas de intervalo entre uma competição e outra. Portanto, é esse o tempo que classicamente o atleta tem para treinar entre uma competição e outra. Se nós considerarmos que o judô depende muito de potência e resistência de força, é pouco provável que seja possível alocar o treinamento de força máxima isolado, depois o treinamento de potência ou uma combinação de treinamento de potência com resistência de força para alguns grupos musculares num período tão curto. É importante enfatizar também que esses dados estão baseados num número expressivo de participações competitivas, tanto no feminino, com um N de 20.916 participações, quanto no masculino, cujo número foi de 29.900 participações, portanto algo bastante consistente. Considerando esses intervalos, portanto, nós teríamos aí a possibilidade de condução do treinamento de força máxima por 6 a 8 semanas no início da temporada, quando os atletas ainda não têm as competições presentes ali no seu calendário, ou no meio do período competitivo, quando há um intervalo, por exemplo, superior a 14 semanas, né, ou pelo menos superior a 10 semanas, há uma necessidade constatada de desenvolvimento da força máxima e há a possibilidade, portanto, se nós considerarmos aí algo em torno de 10 semanas, 13 semanas, que é tipicamente o que os atletas têm entre as competições, na melhor das hipóteses, há a possibilidade de alocação de 2 semanas de treinamento de força máxima, mais para manutenção da força máxima do que para ganhos muito expressivos num período tão curto. E nós precisaríamos monitorar esse treinamento, e aqui eu trago um exemplo hipotético de monitoramento do treinamento e tomada de decisão. Então aqui no caso um atleta de 73 quilos, 18 anos de idade, com 3 meses de experiência com treinamento de força. Aqui os resultados em termos de média e desvio padrão para um RM no supino, 110 quilos mais ou menos 5, no agachamento completo, 140 mais ou menos 3 quilos, e no power clean, 60 mais ou menos 3 quilos. Portanto, valores bastante abaixo do que o que é considerado excelente para os atletas japoneses. Aí teria que olhar lá na tabela para ver essa comparação, mas aqui a ideia foi pegar um exemplo de um atleta que estava um pouco longe do que é considerado excelente e que tenha como a meta atingir exatamente essa classificação na tabela classificatória ou nas tabelas classificatórias para os atletas japoneses. Aí vamos pensar numa situação em que ele vai fazer 10 semanas de treino de força máxima, 4 vezes por semana, sendo que 2 vezes por semana ele faz treinos envolvendo esses exercícios. Juntamente com esses exercícios ele tem aí mais 13 exercícios que estão divididos para 2 sessões de 8 exercícios, e tipicamente ele está fazendo 4 séries de 3 a 5 repetições máximas com 5 minutos de intervalo, sendo que esse período de intervalo é aproveitado para alocação de outros exercícios. Então ele está trabalhando com 4 exercícios, faz o primeiro, no intervalo do primeiro ele está fazendo os outros 3, volta para o primeiro, e volta para o primeiro quando completar esse 5º minuto de recuperação, e assim sucessivamente até completar as 4 séries. E aí ele parte para os outros 4 exercícios daquele dia de treinamento. Existem diferentes formas de monitorar essa evolução. Aqui eu vou mostrar só a estatística descritiva, basicamente o percentual de aumento e o monitoramento pelo score Z. Nessa situação hipotética, o treinador calculou o score Z desse atleta e a cada sessão de treinamento ele tentava acessar o valor máximo para esse exercício logo depois,
para esses exercícios logo depois do aquecimento. Se os valores estivessem fora, na verdade abaixo, de meio desvio padrão da média apresentada pelo atleta, que é o que está representado aqui pela linha cinza inferior, a sessão naquele dia para aquele exercício era suprimida, que era sinal que ele não havia recuperado suficientemente bem entre uma sessão e outra. E aí notem que isso aconteceu 3 vezes para o agachamento, provavelmente em função do acúmulo do treino de força com peso e do treino de força no tatame. Aconteceu 3 vezes para o exercício supino, logo na segunda semana de treinamento, e na quinta e sexta semana de treinamento também, ao passo que para o Power Clean, só mais ou menos ali no meio do processo de treinamento dessas 10 semanas, na verdade na segunda sessão de treino da semana 4, ele apresentou valores abaixo de meio desvio padrão. E aí vocês observam a evolução ao longo das semanas, sendo que ao final do período de treinamento ele teve um aumento de 13,6% para o supino, 10,7% para o agachamento e 33,3% para o Power Clean. Provavelmente esse maior incremento no Power Clean se deve ao fato de que esse exercício tem um componente técnico muito maior do que o supino e o agachamento. Então esse incremento não é exclusivamente de ganho de força máxima, mas também do desenvolvimento técnico do atleta ao longo dessas semanas de treinamento. E uma outra maneira de monitorar isso seria com esse gráfico aqui de teia, nesse caso aqui está formando um triângulo, em que nós temos o supino, o Power Clean e o agachamento em relação à meta do atleta, né? Que no caso ali seria ele em relação ao grupo, marcado em azul, e ele em relação à meta, que são os atletas japoneses. Notem que ele começa muito próximo do grupo, né? O 0 demarcaria ali que ele está exatamente igual ao grupo. Quando a gente olha no pós, ele já está alguns desvios acima do valor do grupo, ao passo que em relação ao grupo japonês, ele está em torno de 5 desvios abaixo do que seria o excelente para esse grupo, e quando a gente analisa o pós, essa diferença cai aí para algo em torno de 2, 3 desvios em relação à meta que ele tinha, demonstrando que ele está se aproximando da meta de atingir a classificação excelente nas tabelas classificatórias que tem como referência os atletas japoneses. É isso, obrigado para quem assistiu até o final. Ainda essa semana nós teremos uma aula sobre treinamento de força máxima isométrica. Até lá!